queridos amigos e amados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus encha os nossos corações. Ainda há pouco tempo nós celebramos a ressurreição de Jesus. De facto, o Evangelho de Mateus diz no capítulo 28 e verso 6 que naquele domingo Jesus realmente ressuscitou, como havia dito que aconteceria. E o Evangelho de João, no capítulo 20 e verso 19, diz-nos que os discípulos estavam reunidos e, por assim dizer, fechados a 7 chaves, com medo dos judeus. E apesar de rigorosamente fechados, Jesus chegou e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E os discípulos se alegraram muito. Porém, não levou muito tempo para que as pessoas criassem afirmações falsas, procurando desacreditar a ressurreição de Jesus Cristo. A intenção era lançar dúvidas sobre a ressurreição de Jesus, ao ponto de desacreditar o cristianismo, acabando de vez com esta seita, como então diziam. E o alarido era de tal ordem que João, capítulo 20, verso 25, mostra que até Tomé, o discípulo de Jesus que naquele dia não estava presente, também duvidava ao ponto de afirmar: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. De facto, irmãos e amigos, Paulo escreve em 1 Coríntios 15:17: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda estáis nos vossos pecados. Mas a realidade é que ainda hoje alguns continuam a dizer que a ressurreição de Jesus foi uma farsa. E o que afirmam não é nada de novo. Por exemplo, que o corpo de Jesus foi roubado. E essa foi logo a primeira teoria proposta. Mateus 28, 11 a 15 relata que os principais sacerdotes deram muito dinheiro aos soldados para divulgarem precisamente isso. E essa história tem-se divulgado durante séculos e ainda hoje ela persiste. Mas pensemos bem. Será que alguém acredita que se os discípulos tivessem roubado o corpo de Jesus, se deixariam matar como mártires por uma farsa? Quantos morreram lançados às feras? Quantos morreram decapitados e outros crucificados e ainda outros de tantas e outras maneiras? Agora pensem, algum de nós morreria por alguém só para alimentar uma mentira? De facto, como já alguém disse, muitos morrem por algo que acreditam ser verdade, mas ninguém morre por algo que acredita ser mentira. E se o corpo de Jesus tivesse sido realmente roubado, será que os ladrões não iriam mostrar o corpo para desacreditar os discípulos quando começaram a dizer que Jesus ressuscitou? Se o fizessem, acabariam definitivamente com a pseudo-mentira dos discípulos. Outros dizem também que as pessoas estavam com alucinações. É verdade que há escarnecedores que dizem que as testemunhas que alegaram ver Jesus ressuscitado deveriam estar alucinadas. No entanto, após a sua ressurreição, Jesus apareceu por diversas ocasiões diferentes a um grande número de pessoas. Inclusive o apóstolo Paulo diz no capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios, nos versículos 3 ao 8, que em certa ocasião, Jesus apareceu para cerca de 500 pessoas de uma só vez. Agora eu pergunto, será possível que 500 pessoas fiquem todas assim alucinadas de uma só vez? Não, prezados amigos e irmãos amados. Eles viram algo. Eles viram Jesus vivo. Mas também há quem diga que Jesus desmaiou. Essa teoria, muito popularizada no século XVIII, sugere que Jesus não morreu de facto na cruz, mas que apenas desmaiou e que depois, uma vez dentro do túmulo, recuperou a consciência e ele mesmo retirou a pedra que fechava a entrada do túmulo. Seria isso possível? Jesus tinha sido flagelado de tal maneira severa que Lucas diz no capítulo 23 e verso 26 do seu Evangelho que foi preciso a ajuda de Simão de Cirene para carregar a cruz. Além disso, a cabeça de Jesus estava cheia de múltiplas feridas causadas pela coroa de espinhos. Os pulsos e os tornozelos tinham sido pregados na cruz e o seu lado foi furado por uma lança de onde saiu sangue e água. Para além de tudo isso, depois de ter sido retirado da cruz, o seu corpo foi enrolado num lençol de linho. Será que depois de tudo isto,
Alguém acha que Jesus conseguiria recobrar a consciência, desembrulhar-se e mover aquela pesada pedra para sair do túmulo? O facto para mim, meus irmãos e amigos, é que Jesus está vivo. Aquela pesada pedra, Jesus está vivo e é mais fácil acreditar nos factos do que criar ficções. O versículo 26 do capítulo 20 de João continua a informar-nos que 8 dias depois os discípulos estavam novamente reunidos com as portas todas fechadas e Tomé estava com eles. Então Jesus chegou e disse: a paz seja convosco. E para tirar as dúvidas a Tomé, disse-lhe: não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé, rendido à evidência, exclamou: Senhor meu e Deus meu. Ao que Jesus respondeu: porque me viste, creste. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creem. O que é facto, amigos e irmãos em Cristo, é que o túmulo está vazio. E Jesus vive e pronto para mudar a vida de quem nele crer. O carcereiro de Filipos perguntou ao apóstolo Paulo o que deveria fazer para ser salvo. Ao que ele respondeu: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua família. Se algum de vós ainda não fez esta escolha, hoje, agora mesmo, é a hora, é o dia aceitável para a fazer, porque bem-aventurados são os que não viram e creem. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua família, e terás sempre a sua paz. Que Deus nos abençoe.